Beleza, gravando. É isso aí, pessoal. Tudo bem? Pessoal do canal Backstage, eu sou o Rodrigo Machado. Obrigado pela audiência, pela presença. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Esse é o vídeo 001 do canal. Então, é uma honra poder iniciar esse vídeo com um convidado tão ilustre. Fiz questão de trazer alguém, um amigo, acho que de primeira instância, um cara que tem muito para falar, conhece bastante do mercado. E faço questão de começar esse projeto, que é um projeto que eu vou carregar ao longo da minha vida, trazendo um cara super especial para vocês, que é o Fernão Loureiro. Obrigado, Fernão. Obrigado pela presença, obrigado pela honra aí da sua participação aqui no nosso canal, no Backstage Tour, pela primeira vez aqui. Eu falei... Imagina, prazer é meu. Eu falei pro Fernão que bem honrado vai de ser ser o meu primeiro. cobaia, né, Fê? Tô bem honrado de ser o primeiro e tenho certeza que eu vou te trazer aí bastante sorte, bastante pé direito para dar certo, porque eu realmente torço por você, por ser meu amigo e também porque eu acho que novas vozes, novas caras são sempre muito bem-vindas, novos olhares. Tem gente demais para ouvir, então você tá no caminho certo, Rô. Legal, valeu, Fernão, obrigado mesmo. Galera, então aqui o bate-papo com o Fernão. A gente, com o objetivo do canal, o objetivo é trazer um pouco dos bastidores, né? Os bastidores do mundo do turismo, do mundo dos eventos, essa indústria mais gigantesca que a gente faz parte, tudo aquilo que faz brilhar os olhos aí nosso, né? Comunicação, marketing, enfim, trazer isso e trazer conteúdo de qualidade relevante na voz de pessoas do mercado, pessoas que já vivenciaram, já experimentaram participar dessas atividades, já exerceram essas funções por bastante tempo e tem muito conteúdo para agregar. Então, o Fernão, profissional aí de muitos anos do segmento de turismo, do segmento de eventos, ele eleito aí em 2017 como um dos profissionais, um dos 75 profissionais de turismo mais influentes do Brasil, e em 2019 o melhor gestor de viagens corporativas do Brasil, eleito pelo portal Panrotas, premiado em Boston pela Global Business Travel Association e personalidade do ano, Prêmio Caio em 2017, 2018 e 2019 na categoria Clientes. Finalista do concurso Travel Manager 2018 na América Latina, do evento Viagens Corporativas Américas no Panamá, onde também foi Keynote Speaker. Então, assim, o Fernão tem uma vasta experiência, tem um vasto currículo, também escreveu o livro Gestão Estratégica de Viagens Corporativas e é fundador, diretor da Loureiro Consultores e sócio-diretor das empresas Tatatur, operadora de turismo, e Damaro, odontologia estética. Então, é um empresário, um businessman, um empreendedor, um cara do turismo. O livro está aqui, ó. Aí, ó, Gestão tá Estratégica. Show, de viagens corporativas. Que legal. Viagens corporativas. Legal, Fernão. Legal. Obrigado. Então, a gente vai falar, pessoal, o foco hoje, a gente vai trazer o papel do Travel Manager. Então, o Fernão tem essa expertise, ele tem esse background de Travel Manager. Então, queria começar, Fernão, sem mais delongas, porque aqui também um dos focos aqui do nosso canal é ir direto do ponto, né, assertivo. Mas queria que você contasse um pouco da sua história, trazer um pouco da sua formação, por onde passou, projetos pessoais, o que você está fazendo hoje. Conta um pouco para a gente aí sobre você. Beleza. Bom, Rô, eu sou turismólogo, tenho pós-graduação e MBA em gestão de empresas, gestão de negócios. Gosto muito, como você falou, né, businessman é uma coisa que eu sempre gostei desde criança eu queria ser um businessman, na verdade. Antes eu queria ser um diplomata. Eu gosto muito de política, muito, mas a diplomacia é um caminho muito difícil, né? Porque você tem que pagar cursos muito caros para poder entrar no Instituto Rio Branco, e a minha família não tinha condições na época. Então, quando eu estava no terceiro colegial, eu tive que pensar, né, o que eu vou fazer de faculdade, Relações Internacionais ou Turismo. E aí eu prestei os dois, e eu prestei RI na USP, e turismo no Instituto Federal de São Paulo. Aí eu passei em terceiro no turismo do IFESP e fui. Falei, vou para o turismo, né? Acho que eu tenho mais chances. E aí eu pensei no negócio de viajar, aquilo que a gente entra na faculdade pensando. Aí acabei a faculdade, logo já entrei na pós-graduação, diretão,
acabei após, também já fui direto para o MBA, e isso é a minha formação acadêmica, né? Aí, como profissão, enquanto eu estava na faculdade, eu ingressei na São Paulo Turismo, que é totalmente voltada para lazer, né? A gestão pública do turismo da cidade de São Paulo. Fiquei lá por 4 meses, aí eu fui para a Carlson Wagon Lee, como estagiário. Fiquei lá por 6 anos, que é uma das maiores agências do mundo de viagens e de eventos, né? A parte logística de eventos no mundo também. Fiquei lá por 6 anos. Um desses anos eu morei na Austrália e trabalhei na Carlson lá, em Sydney. Legal. Morei fora um ano, era um sonho, eu queria realizar esse sonho, não de trabalhar fora, eu queria morar fora, e o trabalho acabou vindo como um presente aí do universo. E foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira. Aí eu voltei para o Brasil e fui promovido na Carlson aqui no Brasil a gerente de contas, depois de uns 6 meses que eu tinha voltado. Aí fiquei um tempinho cuidando de contas pequenas, tal. Passou um tempo, meu diretor me chamou e falou assim: olha, você está indo muito bem, eu vou tirar todas as contas pequenas de você, eu vou tirar 4 contas grandes. Aí eu peguei contas... hein? Mó responsa, porque ele era tipo conta assim, Citibank, General Electric, DHL e Embaixada Americana. Só contona, né? Aí eu falei, caramba, né? Que responsa. Eu tinha 24 anos. Aí... Isso que eu ia perguntar, quantos anos? 24 anos? Eu tinha 24, eu tenho 32 hoje, eu tinha 24 na época. Aí, beleza, peguei, né, a bucha e... Passados uns 6 meses, a Embaixada dos Estados Unidos, que eu já estava atendendo como gerente de contas, abriu uma vaga de Travel Manager. E aí eles me convidaram para ir para lá, né? Fui para o lado de lá, apliquei, fiz todo o processo do governo americano. Minha vida foi vasculhada. Pra você ter uma ideia, ligaram na casa que eu morei na Austrália para tomar referências minhas. E eu nem sabia, eu fiquei sabendo quando eu já estava lá dentro. Então, assim, eu fui investigado de cabo a rabo, entrei, foi aprovado, e aí foi minha primeira experiência como Travel Manager na Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. E depois eu fui para uma empresa de compras estratégicas, que era o Agrega Intelligent Procurement, que era uma joint venture entre a Ambev e a Souza Cruz. O que acontece, né? A Ambev e a Souza Cruz, os diretores eram muito amigos, aí um dia eles, numa reunião, falaram: e se a gente comprasse todos os nossos indiretos juntos, para ter maior poder de negociação, escala? E aí eles abriram uma empresa para fazer isso. E começaram até a vender projetos de compras para outras empresas, tipo Nestlé, Capgemini, essas empresas foram clientes até do Agrega. E aí eu era responsável por todas as compras de viagens, eventos e frota na América Latina, da Ambev e da Souza Cruz, que foi, assim, para mim, uma baita escola, porque você imagina ser comprador dessas duas empresas. Eu continuava novinho, porque eu tinha 26 anos quando eu fui para lá, então eu era novo pra caramba. Foi um processo seletivo que, quando a Red Hunter me ligou para perguntar se eu queria aplicar, eu falei: vou aplicar, né? Tipo, não custa nada. Eu não esperava passar e, no fim, eu fui o selecionado. E aí, depois de 2 anos e pouco, eu fui para Philips, que foi quando a gente se conheceu. Aí eu fiquei lá por 4 anos como Travel Manager, também na América Latina. E aí eu era responsável, durante a entrevista eu vou contar um pouco mais do que eu fazia nessas empresas, mas aí no fim do ano passado eu resolvi sair, deixar de ter carteira assinada, de ser um CLT e ser puramente um CNPJ. Eu já tinha Loureiro Consultores desde março de 2017, só que eu prestava serviços que não me atrapalhassem na Philips. Então eu fazia coisas que não me comprometessem ou não comprometessem a Philips, né, a imagem dela. Então um workshop, uma palestra, alguma coisa assim mais simples. E aí eu entrei com a Loureiro Consultores para fazer gestão de viagens em outras empresas como terceiro, porque na Philips eu já era terceiro, então eu tenho essa experiência aí de 4 anos como fazendo isso, sem ser funcionário diretamente da empresa. E no Agrega eu era um funcionário de 2 empresas ao mesmo tempo, que também foi uma experiência muito diferente. O seu crachá ser meio a meio, né? E aí é isso, agora eu tô, além de Loureiro, eu também participo da HSMAI, que é uma associação de desenvolvimento pessoal e profissional
de profissionais do turismo e da hotelaria e de eventos aqui no Brasil. É uma associação americana, tem 90 anos de história. Aqui no Brasil tem 6, mas nosso foco é no Rodrigo, é no Fernão, não é na Scania, não é na Philips, não é na Loureiro Consultores, é na pessoa que está por trás daquele CNPJ. E tem o meu canal no YouTube também, que você é um dos entrevistados, inclusive. Que o mesmo propósito que o seu, assim, fazer uma coisa divertida, trazer histórias diferentes, provocar insights e eu tenho uma coisa assim de trazer pessoas que não estão sempre expostas, né? Como eu, você, a gente está sempre muito exposto pelas posições que a gente ocupa. Mas tem pessoas com bagagem, com histórico muito interessante também, que eu convido para contar no meu canal. Legal, bacana. Mostra realmente esse desejo, né, de dividir, de compartilhar. Eu acho que tanto você quanto eu, cara, assim, particularmente eu fico feliz de poder ter alguém aqui como você, bater esse papo contigo e as pessoas assistirem, poder se inspirar, poder ouvir uma palavra de incentivo ou de repente um direcionamento na carreira, poder pegar uma dica, poder realmente. Eu acho que se a gente puder ajudar uma pessoa, 2 pessoas, já vai fazer a diferença, né? Se ajudar uma pessoa a conseguir se recolocar, a conseguir uma promoção, enfim, a abrir os olhos para um novo trabalho, para um novo mercado, eu acho que a missão vai estar sendo cumprida, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, de poder ajudar. E você é um cara que sempre trouxe Você é um cara empreendedor, né, Fernão? Porque a hora que você entra numa empresa que você vira um prestador de serviço, né? Apesar de ser um outsourcing aí, né, da Souza Cruz e da Ambev, mas você vira um prestador de serviço para grandes empresas, cara, você tá é o que a gente chama do empreendedor corporativo, né? Você está empreendendo dentro da empresa, você está criando oportunidades, você está desenvolvendo coisas novas dentro das organizações por onde você passa. Eu acho que esse é muito do seu perfil, né? Pô, legal. E aí, quando você falou de peguei essa bucha, né? A gente fala, mas trazendo um pouco para o nosso dia a dia, cara, são esses desafios que nos movem, né? Você pegou esse desafio, pegou esse challenge, recebeu essa missão aí, né? Missão dada, missão cumprida. Uns chamam do commitment com o seu diretor, enfim, mas você vestiu a camisa mesmo, pegou esse desafio e entregou, né? Hoje a gente vive num mundo corporativo com resultados, entrega, né? Isso mesmo. Muito forte. Você é um cara que entregou tudo isso, né? E por isso que você tem essa trajetória aí meteórica, por 32 anos, já passou em várias empresas, tem a sua empresa de consultoria, isso é muito legal, muito louvável. Parabéns, meu amigo, muito legal mesmo. Obrigado. Eu nunca tive medo de assumir, eu falo bucha, mas eu gosto das buchas, Rodrigo. Eu vou atrás eu crio bucha também, tá? Não só pega dos outros, não. Você também? Eu gosto, cara, eu gosto. Se a bucha não vem, a gente vai atrás dela, né? Você sabe que tem uma das coisas que eu mais gosto, assim, uma das coisas que mais me motivam, cara, é alguém virar e falar assim, porra, eu preciso fazer uma coisa e eu tenho um papel em branco. Vamos fazer isso. E, cara, isso assim me dá uma energia ferrada, cara. Eu vou atrás, é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Então, eu sou movido, acho que todo mundo, né? O ser humano é movido a desafios, né? Um mais, outros menos. Tem gente que gosta mais da zona de conforto ali, das suas atividades mais planejadas. Eu, particularmente, gosto de ser desafiado, assim. A régua, quanto mais alta, mais o desafio é maior, mas depois o prazer na entrega é maior também, né? Com certeza. Muito, muito. E eu até, você falou do intraempreendedor, né? Empreendedor dentro de casa. E esses dias eu postei no LinkedIn um artigo meu sobre isso, né? Não sei se você chegou a ver, foi por esses dias. Você viu. E tem a ver também aquilo que a gente conversou no nosso vídeo, né? Você tem muitos anos de empresa que você está agora, mas porque você está sempre se reinventando, então é como se fossem vários empregos dentro da mesma empresa. E no fim das contas, não importa o seu regime de trabalho, todos nós somos prestadores de serviços, todos nós temos que ser servidores. Não importa o regime, se é CLT ou se é PJ, né? Legal, é isso aí, cara, é isso aí. Bom, Fernão, legal, acho que as apresentações estão feitas, né? Esse é o Fernão. Sim. Obrigado mais uma vez.
Fernão, a gente tem o bloco principal aqui do nosso canal, eu estou chamando de planejamento, né? O planejamento estratégico aí, mas o backstage por trás da atividade, né? Então, o canal Backstage Tour, a ideia realmente é um tour, é uma volta, é uma apresentação do que é o por trás da atividade do Travel Manager, né? Então, é isso que eu acho que é o barato de trazer isso para o público, as coisas que a galera talvez não conheça ou queira aprender um pouco mais ou ouvir um pouco mais. Então, primeiro, o que é um Travel Manager? O que ele faz? Qual que é a função? Tá. Bom, o Travel Manager, primeiro que ele teve uma transformação significativa no papel dele com o decorrer dos anos e vai ter muito mais ainda nos próximos, mas basicamente hoje ele deve ser, nem todos são, mas ele deve ser um profissional que administra todos os assuntos relacionados às viagens pagas por um CNPJ, nos aspectos financeiros, naturalmente, de segurança das pessoas, e então qual o grau de assistência que elas têm no deslocamento corporativo, e de redução de estresse, porque também acaba indiretamente sendo... A gente pode ajudar esses viajantes a ter menos estresse e serem mais produtivos durante a viagem, e também na questão do compliance, né, de como que as regras de conduta e as regras de como melhor viajar, utilizando melhor o recurso da empresa, são utilizadas por esses viajantes. Então, ele é um profissional que ele precisa ajudar a empresa a gerar valor através daqueles gastos, daqueles investimentos que são feitos com deslocamentos corporativos. E por que eu estou falando deslocamento e não viagem? Porque, às vezes, viajar a gente remete ao avião, né? Só que, às vezes, esses viajantes, eles vão de carro, eles vão de transporte executivo, alugam um carro de uma outra empresa, ou eles pegam um Uber, um 99, né, para não ser injusto aqui falar uma marca só, mas eles se locomovem dentro da própria cidade para gerar negócios. Então, eles estão em deslocamento corporativo, e o gestor de viagens está cada vez mais absorvendo esses custos para si também. Legal. É uma área, normalmente é uma área, por exemplo, você é uma empresa, vamos supor aqui uma multinacional alemã, essa área, o Travel Manager coordena uma área que emite as passagens, por exemplo, dos viajantes que vão para a Alemanha ou dos viajantes que viajam aqui pelo Brasil, ou os deslocamentos corporativos, né, nas reuniões na cidade de São Paulo, reservas, trabalha com a agência. Essa é a função do Travel Manager. Eu já vi vários modelos, Rodrigo, mas eu vou destacar os principais. O primeiro é um modelo tradicional, onde sim você tem uma área que faz a gestão das viagens da empresa, e não necessariamente que essa área operacionalize, né? Ela administra os fornecedores envolvidos nessas viagens, entre eles a agência. O segundo modelo, a agência entra nesse bolo, né? O segundo modelo é uma área de gestão de viagens que emite, que operacionaliza, de fato, dentro da sua área. Então, ela fala direto com a companhia aérea, ela fala direto com a agência e ela faz a gestão dos meios de pagamento, dos cartões de crédito, dos relatórios. E o terceiro modelo é uma área de gestão de viagens que tem uma agência ali, então ela faz toda a intermediação junto com o usuário final, secretárias e viajantes, e ela passa o comando para a agência. Então, a agência é puramente uma executora, mas quem faz a decisão, escolha, cotação, aprovação, pedido de reembolso de bilhete é a área de viagens, ela manda a agência fazer. Então, basicamente, hoje as corporações no Brasil, elas trabalham com esses três modelos. Isso falando de empresas de médio e grande porte. As pequenas, as microempresas ou os microempreendedores individuais, eles não têm gestão de viagens, então eles compram a passagem num site direto. Não existe um departamento de viagens nas empresas muito pequenas. Eu diria, com menos de 50 funcionários é difícil de ter. Legal. E o Travel Manager, ele faz toda essa gestão da agência, dos prestadores de serviço. Quais são as agências hoje, as corporativas, né, as maiores assim, que existem no mercado atuando hoje? Bom, então a gente tem duas
globais, que são agências globais com presença própria no Brasil, que são a BCD Travel, a Carlson Wagon Lee Travel, que agora se chama CWT. A gente tem a American Express Global Business Travel, que é representada pela Flytour aqui no Brasil. Então o pessoal fala, a Flytour comprou a Amex. Não, a Flytour comprou a carteira, o direito de uso de marca da Amex no Brasil. Isso as três globais, que são as únicas 3 globais mesmo que estão aqui no Brasil. Aí a gente tem Copas Tour, Contique, a Vipan, a Latour, que agora se chama JMob, Tour House. Nossa, essas acho que são as principais aqui de São Paulo, que mais aparecem, né? Tem a Tunibra também, mas essas que eu citei antes são as mais conhecidas. É um mercado corporativo que antigamente chamavam de conta corrente, né? Esse mercado, né? O pessoal do turismo aí aprendeu. Eu, pelo menos, aprendi lá como agências conta corrente, né? Você tem a conta daquela empresa, você administra as viagens, passagens, reservas em hotéis, enfim, restaurante. Na época, aí cada agência tem o seu perfil, né? Legal. E, assim... a função do Travel Manager você já trouxe, né? Que é fazer essa gestão, tem um ponto de vista muito importante, que é o lado financeiro, que são as entregas, o lado do compliance, o lado das políticas também, né? De manter essas políticas, de aplicar as políticas mesmo, de fiscalizar, né? No termo financeiro, por exemplo, existe algum trabalho que o Travel Manager faz de acordos, por exemplo, acordos globais, acordos corporativos, de tarifas, de companhia? Como é que funciona isso, Fernão, pela sua experiência aí que você conhece? Muito, muito. O Travel Manager, ele é uma pessoa de negócios. Alguns Travel Managers, eles trabalham com a área de compras. Então, o comprador faz a negociação e o Travel Manager gerencia o fornecedor, né? Então, ele é o stakeholder do comprador. Existem esses cenários, mas o Travel Manager, ele quase sempre acaba se envolvendo em negociações, aí tanto com companhias aéreas, quanto com as agências, as TMCs, as redes hoteleiras, locadoras de carro, empresa de seguro viagem, assistência para o viajante, formas de pagamento. Então, às vezes vai negociar com um banco a implantação de um cartão virtual, de um cartão corporativo para os usuários. Então, assim, é uma série, desculpa, de categorias de despesas de viagens corporativas que passam por esse profissional. Por isso que eu bato tanto na tecla, né, nos meus treinamentos, nos meus vídeos, desses caras estudarem sobre negócios, desenvolver o olhar analítico, pensamento estratégico, visão de futuro, tentar se manter atualizado sobre a sua empresa, né? Então, eu trabalho numa fabricante de distribuidora de bebidas. Eu preciso descobrir, estar sempre antenado se a minha empresa vai abrir uma planta na cidade X, se ela vai passar a vender na cidade Y, e já começar a me antecipar para saber como que os meus viajantes vão se deslocar para lá, que hotel que eles podem se hospedar naquela cidade, se tem uma loja lá da Localiza, da Avis, da Unidas. É importante eu me antecipar também como Travel Manager, porque primeiro, são as minhas pessoas que vão ficar lá, vão se hospedar nessa cidade. Segundo, eu preciso garantir que não haja impacto no meu orçamento de viagens, porque senão o pessoal começa a ficar nos estabelecimentos mais caros, apesar que em cidades pequenas é difícil ter o hotel mais caro, mas às vezes o cara vai e começa a ficar num resort lá, alegando que é o único que tem. Então, esse olhar atento, né, do Travel Manager é para garantir a segurança e bem-estar das pessoas. E, como eu falei no começo, né, controle de custos e cumprimento das regras da empresa. E você trouxe um ponto, Fernão, que cada vez mais os managers, né, o corpo de liderança, o próprio colaborador, obviamente, de uma forma geral, tem que estar integrado na estratégia da organização, né? E Sim. Pelo que você me trouxe agora, o Travel Manager, com certeza, tem que entender isso, aonde, por exemplo, vai ter novos negócios acontecendo, plantas sendo construídas, clientes sendo desenvolvidos, para ele já antecipar uma demanda, já antecipar e poder trabalhar estrategicamente no planejamento de como que ele vai atender as suas áreas internas, né? Isso, cada vez mais o Travel Manager integrado, pelo que você falou, com compras,
e com a estratégia da organização, né? Acho que são dois pontos fundamentais aí, né? Eu aprendi muito, Rodrigo. Eu desenvolvi muito o meu olhar de gestor mesmo, de gerente na Ambev, na Souza Cruz, justamente porque eu trabalhava em compras, só que o meu procurement era muito ligado a finanças. Então eu aprendi a calcular prazo de pagamento, valor do dinheiro no futuro, valor no tempo presente. Eu aprendi a calcular coisas incríveis e eu recomendo a todos os gestores de eventos e viagens que nos assistirem, cola nos controllers, cola nos CFOs, chama eles para discutir travel, vai conversar com gente que é engenheiro, que tem pensamento sistêmico, que tem metodologia, que segue Six Sigma, que é Green Belt, Yellow Belt, não importa, mas vai conversar com essas pessoas, porque eles te provocam pensamentos muito interessantes para você fazer a gestão da sua área. Então você começa a ficar muito mais apegado a KPIs, a SLAs, a tentar transformar. As nossas áreas são muito subjetivas, né? Viagens e eventos. Sim. Então você começa a transformar a sua gestão em fatos e dados. Fica menos no achismo. Isso que eu ia te falar, assim, quais são os, como é que os resultados são mensurados numa área de viagens corporativas, Fernão? Por exemplo, os principais KPIs, SLAs, o que o mercado usa mais? O que é mais comum? Bom, aí eu vou te falar de três. Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô, te escuto. Alô, Rodrigo? Voltou, Beleza. né? Voltou. Voltou. Beleza, tranquilo. Aí eu vou te falar de 4 vertentes para a gente falar sobre números. A primeira são os KPIs e os SLAs. Então, o que a gente geralmente mede, né? O grau de qualidade de entrega, principalmente da agência de viagens, para os nossos usuários. Então, tempo de atendimento de telefone, resposta de e-mail, resposta de reclamação, o número de erros em relatórios, a acuracidade dos dados que vem, né, nos relatórios financeiros, relatório gerencial. O segundo são os savings, o terceiro, cost avoidance, e aí o saving é o mais difícil de calcular, porque você precisa ter bases similares para poder comparar quanto você economizou nesse ano em comparação com o preço médio do ano passado. E quando você fala de rotas, por exemplo, vou calcular o saving de uma passagem comprada na rota Congonhas-Santos Dumont em junho de 2020 versus junho de 2019. Essa é tranquila, é fácil, porque você tem a repetição, né? Você tem histórico para comparar. Mas às vezes você tem um bilhete São Paulo, Nova York, Paris, Paris, São Paulo. E esse bilhete não teve histórico em 2019. Então você não consegue comparar o seu preço médio de um ano versus o outro, porque 2019 não foi emitido nenhum bilhete igual. Aí já complica um pouco mais. O cost avoidance ele já é um pouco mais fácil, porque é o custo evitado, né? Quanto que a sua empresa deixou de gastar. E eu gosto muito de dar o exemplo, porque existe uma diferença de saving de cost avoidance conceitual em compras que as pessoas confundem muito. Então, às vezes, o fornecedor chega para a gente e fala: eu tenho aqui uma opção que vai te trazer um saving ótimo. Só que quando você fala isso para uma pessoa de finanças ou de compras, você deixa ela confusa ou irritada, porque saving é só quando você compara com o ano anterior. Os fornecedores geralmente trazem uma opção de cost avoidance. Só que eles confundem, né? E até por falta de esclarecimento, e por isso que a gente está aqui gravando o vídeo para esclarecer essas coisas. E a quarta vertente, que é os KPIs, que são as análises das outras categorias. Então, hotelaria, transporte terrestre, locação de carros, que também são importantes para medir num programa de viagens, além da satisfação do usuário interno. Isso que eu ia te falar. Imagina empresas aí, sei lá, 10 mil, 15, 20 mil funcionários, o tanto de gente viajando simultaneamente, rodando o mundo. Hoje, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa área, a área que eu entrei, que era a área de eventos, ela era junto com a área de viagens,
e os bilhetes eram no papel ainda, né? Eu acompanhei essa mudança, você também e tal. Hoje eu acho que com a digitalização, né, Fernão, não tem mais PTA, né? Não tem mais PTA, nem ETIC, o ETIC tudo eletrônico, né? Tudo E realmente, eu acho que a digitalização realmente é um caminho sem volta, né? Ferramentas, né? Você viu quanto papel foi economizado, né? Imagina quantos bilhetes que era entregue por motoboy, né? Na empresa, era um absurdo. Vou trazer um backstage aqui, os bastidores do meu primeiro grande evento. A gente fez uma vez um aniversário, 25 anos do consórcio. O pessoal contratou o Leonardo para fazer um show no Tom Brasil, não, uma casa de show de São Paulo. E aí, na época, o objetivo era vender 2.500 cotas, e cada cota dava direito a trazer um acompanhante. Então, eram 5.000 pessoas. Eu lembro até hoje a data, 14 de junho de 2002, vieram 5.000 pessoas para São Paulo por um show do Leonardo, numa quinta-feira, numa quinta-feira, para ir embora numa sexta-feira. E todos os bilhetes, todo mundo viajou com PTA. Então, assim, imagina, meu amigo, você passar o número do PTA para todo mundo, para o cara ir no aeroporto, pegar o PTA, para você pegar o bilhete dele, e a gestão ali no Excel sendo feita na planilha de Excel. Então, realmente, claro que foi um aprendizado, né? É um desafio, é aí que a gente aprende, é aí que a gente vira profissional mesmo. Mas é verdade. Eu queria trazer esse backstage, né? Esse bastidor, porque hoje tá no celular, né, bicho? Hoje tá no celular ali, QR Code, e pronto, a coisa vai que vai, né? Total. Eu tenho um backstage legal também. Quando eu estava na Embaixada Americana, existe muito a visão de que o Travel Manager ele é um ser que está num pedestal, né? Os fornecedores veem ele assim como um ser inacessível, porque muitos também se colocam nessa posição. E que eu acho assim completamente fora da realidade do ano 2020, mas enfim. Eu estava na Embaixada Americana e aí ia ter uma auditoria de Washington aqui na Embaixada no Brasil. Iam vir 25 auditores do governo americano. E aí eu fiquei responsável por toda a logística deles dentro do Brasil. Então eu acompanhava, porque eles tinham que fazer em São Paulo, Rio, Brasília e Recife, né? Que é onde tinha o escritório na época. Agora tem BH e Porto Alegre também. E aí eu tinha que fazer acompanhamentos, assim, até de madrugada, de ligar no serviço emergencial da agência e confirmar que cada bilhete estava confirmado, estava emitido, estava tudo certo, que ele estava chegando no aeroporto. E aí eu trabalhei com a TAM, na época, não era nem Latam ainda, trabalhei com a TAM para eles darem um waiver para que os auditores pudessem ter uma bagagem um pouco maior do que eles tinham. E aí a TAM concedeu, cada um pôde levar 40 quilos ao invés de 23. E aí passou 2 meses da auditoria, inclusive eu fiz uma entrevista lá com os auditores. Eu recebi uma carta do chefe dos auditores, vinda de Washington, agradecendo todo o meu trabalho, tem a carta guardada até hoje, agradecendo tudo que eu tinha feito, tudo que eles tinham conseguido, que eu tinha conseguido para eles, que a estadia deles no Brasil tinha sido excepcional, tudo tinha funcionado a contento. Então, foi uma mistura ali do meu papel de um coordenador de eventos com um travel manager, né? Porque eu cuidei da logística deles. E então é isso, é pôr a mão na massa. Eu não tinha... E é um tipo de trabalho que eu não podia passar para uma agência fazer, porque é tão, assim, crucial. Se desse alguma coisa errada, minha cabeça ia rolar, né? Então, é um negócio que eu precisava garantir que ia dar certo. Dá para resolver você mesmo, né? Não tem jeito. Tem coisa que é papel do gestor mesmo. E entra a negociação, né, Rodrigo? Porque a TAM me deu isso porque, claro, a Embaixada Americana é super importante e tal, mas porque eu tinha um bom relacionamento, porque eu era parceiro deles, na hora que eles precisavam, eu também estava lá, e as relações comerciais também são isso, né? A relação comercial é dois lados, né? Ganha-ganha no sentido de tem que ser bom, bom para o fornecedor, bom para o cliente, e a gente vive no mercado, num relacionamento de parceria, né, Fernando? Acho que
Hoje você busca realmente uma parceria ganha-ganha, uma parceria, você tem um parceiro ali para te atender, claro, cumprindo todos os requisitos aí de compras, né, de compliance, requisitos jurídicos, legais, de entregas, como você falou, todos os SLAs, os KPIs, realmente, e aí você vai desenvolvendo o fornecedor e tendo realmente um parceiro do seu lado. Eu acho que esse é o papel também. E aí você trouxe, eu queria te perguntar 3 coisas. Eu já perguntei do acordo corporativo, beleza, acho que o papel do Travel Manager também, junto com a agência, pelo que você explicou, também é ter esses acordos, né, tanto em passagem quanto em hospedagem e tudo mais. E aí você traz, você traz 2 termos aí, OBT e RFP. E eu sou um leigo como Travel Manager, eu não conheço, eu queria que você me explicasse o que é isso, cara, para um leigo, porque eu que sou leigo, né, no assunto. Certo. OBT, então, é o acrônimo de Online Booking Tool. É uma ferramenta que os viajantes entram, resumindo, né? Bem simples. É uma ferramenta que eles entram para reservar passagem, hotel e locação de carro. Dentro do OBT, eles têm a possibilidade de pedir aprovação dessa viagem, aprovação do custo e da reserva, alocar o custo no centro de custos corretamente, vai para o aprovador que tem que ir, que é o gerente, geralmente é o gerente da pessoa, se precisar vai para o diretor da pessoa também, alocar o motivo da viagem, porque tudo isso sai no relatório, dá para fazer as análises. O pessoal está viajando mais para quê? Para visitar cliente, para reunião interna, para treinamento, para visitar fornecedor. Você também consegue identificar quem está mais desviando a política de viagens, porque você parametriza a ferramenta com a política para automaticamente já virem opções dentro da política, mas às vezes as pessoas precisam estar fora, e aí você dá para ela a possibilidade de se justificar por que ela está fora. Então é uma ferramenta que procura ser um resumo da política de viagens e simplificar a vida, a experiência do viajante no processo de solicitação, aprovação, booking e prestação de contas no pós-viagem. Então isso é um OBT. Isso é um OBT. E aí, só para fechar esse case do OBT, ele é uma ferramenta que cada agência tem a sua ou existem players à parte aí das agências? Hoje tem um monte de ferramenta aí, né, de eventos, né, Simpla, Integra, um monte aí. Os OBTs, eles estão ligados a uma agência específica ou eles são uma ferramenta do mercado à parte? Então, a maior parte delas são ferramentas à parte, são independentes, mas a gente tem, por exemplo, a Lemontech é uma ferramenta do grupo Maringá. Então, é um OBT que atende clientes, até, por exemplo, clientes da Flytour, clientes da CWT, que usam Lemontech, mesmo o dono da Lemontech sendo a Maringá, que é um concorrente. A gente tem o Gover, que é uma ferramenta da Contic, que agora eles entraram para o mercado, antes era exclusiva para clientes da Contic, agora a licença pode ser comprada por outros clientes. Eu acho que são essas duas as principais. As restantes, que são Argo, Concur, Gedair, DCS e Cytric, e essas 5, essas são ferramentas que não são de agência de viagens. Elas podem até ter um investidor ali, que nem a Argo já teve, né? Investimento da Flytour, mas elas, na verdade, são ferramentas independentes. Então, quer dizer que com essas ferramentas, com os OBTs, se a empresa quiser acabar com a troca de e-mails, cotações por e-mail, tal, isso morre, né? Troca de e-mails, mensagens e tal, isso acaba, né? Acaba, né? Legal. Acaba. Dá até pedidos offline mesmo, dá para fazer através do OBT hoje. Então, você pode eliminar 100% dos e-mails se você quiser. Você pode ter uma conta que os viajantes e a agência só se falam pelo sistema. Dá para ter. Não. Aí, o pessoal que está assistindo, que quer trabalhar, né, que quer desenvolver a carreira como Travel Manager ou buscar realmente posições, trabalhar na gestão de viagens corporativas, tem que estar conectado com os OBTs, tem que estar conectado com as tecnologias, tudo isso que o Fernão trouxe, com os acordos, né, que você comentou também. E aí as RFPs, Fernão, o que significa essa sigla?
Então, RFP é uma sigla da área de compras, Request for Proposal. Geralmente é a segunda etapa, né? A gente trabalha na primeira etapa com RFI, que é o Request for Information. Num processo estruturado, que é feito com calma, você consegue fazer RFI antes da RFP. O problema é que brasileiro deixa tudo para a última hora, ou dá a louca no diretor, ele quer trocar o fornecedor na semana que vem. Imagina, né? Aí vira e mexe, o diretor quer trocar o fornecedor, já tem que fazer aquela RFP rapidinho. E aí você já faz a RFI e a RFP juntas. Mas o processo correto seria você lançar uma RFI, coletar informações dos players do mercado, avaliar quem está ou não qualificado para atender o seu negócio, e aí você convida os qualificados para uma RFP, que aí você pede uma proposta de preço e proposta técnica. Então, a RFP nada mais é do que pedir uma proposta de casamento, digamos. Você está num namoro, está pedindo para ver quem vai pedir você em casamento. E aí é nisso que vem as propostas técnicas. Então, como que eu vou te atender, onde fica o meu escritório, quantos funcionários eu tenho, quais as minhas capacidades técnicas, que sistemas eu trabalho, qual a qualificação dos meus colaboradores. E, com base nisso, em toda essa minha estrutura, eu te cobraria X para uma transação offline, Y para uma online, Z para um serviço emergencial. Então, o preço ele teria que ser condizente com a proposta técnica daquele fornecedor, né? Legal. E aí, quando você fala do fornecedor, aí as RFPs, nesse caso desse processo, muito para definir qual agência vai te atender nas viagens corporativas, né? Especialmente, né, Fernão? Exato. Legal. Exatamente. Então, assim, você trouxe um tema que, para mim, está muito claro isso há alguns anos já, e já tive a oportunidade de falar isso para você algumas vezes em alguns outros eventos, o papel não só do travel manager, mas do gestor de eventos, da área de marketing, área de comunicação, com compras, assim, é fundamental. Esse casamento com compras, você tem que realmente dar a mão para o pessoal de compras, entender os processos, caminhar com eles, porque realmente um depende do outro, né? Cada empresa tem sua política, obviamente, cada empresa tem os seus níveis, né, de aprovações, compliance, enfim, mas para mim está muito claro que o mercado hoje, já de alguns anos para cá, as áreas marketing, comunicação, eventos, viagens que não tinham uma conexão tão forte com compras, né, como uma área industrial ou uma área de prestação de serviços, tem que ter, né? Isso para mim está muito claro, assim, cada vez mais. O que eu acho que mata... Desculpa te interromper. O que eu acho que mata as áreas de compras, Rodrigo, é que geralmente as metas dos compradores é somente sobre o saving. Então, isso é um grande problema, porque tem a ver com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, o saving em relação ao ano passado. E num evento, por exemplo, é muito difícil você medir saving com um evento do ano passado, porque evento é projeto, né? E o projeto diferencia muito de um ano para o outro. Então, eu acho que um bom diretor de compras, um bom CPO, né, o Chief Procurement Officer, ele tem que colocar na meta do comprador também o cost avoidance, ele tem que dar essa possibilidade. Porque se ele põe só saving, o cara vai querer fechar com a agência que cobra R$2, R$3 de FII. E aí, mesmo sabendo que o cara da agência está ganhando muita coisa por trás. Só que, assim, para o comprador, é isso, ou ele não bate a meta dele, ele não ganha o bônus dele. Então, é uma relação perversa que, na verdade, vem até da maior parte das estratégias de compras das empresas. Porque se o cost avoidance fosse considerado também como meta, como bônus, a gente teria uma situação mais saudável junto aos fornecedores. E aí tem um ponto importante que você comentou também, Fernão, assim, a gente tem que trazer os caras para o nosso jogo também, né? Para o nosso universo, mostrar, andar em parceria, e por isso uma área de compras parceira aí é fundamental. Assim, um tem que ter empatia de entender o lado do outro, né? Se colocar no lugar do outro, tanto a área de viagens com compras como compras fora de viagens, eu acho que isso é fundamental, de uma forma geral. Então, acho que você trouxe bem o propósito aí da área, da função do Travel Manager, né? O que ele faz, como ele atua, como que o trabalho dele, os resultados são apresentados. Eu acho ele que é um negociador.
Por natureza, ele é um negociador. Ele é um negociador, né? Por natureza, legal. Um negociador tanto internamente quanto externamente, né? Internamente para atender os seus clientes e externamente com seus fornecedores para que seus clientes saiam satisfeitos lá na ponta, né? Exatamente. Exatamente, porque o comprador mesmo, Rodrigo, é quem acessa lá a ferramenta da empresa para comprar a sua passagem, comprar o seu hotel. Mas quem garante o que está ali naquele momento para o viajante é o Travel Manager. Então, ele é um negociador e ele é até um distribuidor de conteúdo, né? Porque ele que escolhe o que vai estar disponível para o viajante e a secretária comprarem e organizarem uma viagem. Não, e ele é responsável pela experiência do viajante, né? Quanto mais sem impacto, né, sem fricção essa experiência for, mais lean, mais flat, entre solicitar a viagem, emitir o bilhete, escolher, marcar assento, reservar. Quanto mais tranquilo isso for, melhor para o viajante, obviamente, melhor a satisfação dele e o papel do Travel Manager aí mostrando cada vez mais a sua importância, né? Importância estratégica, né? E é legal que você trouxe esse ponto do negociador. A gente está chegando aí na reta final do nosso bate-papo, mas para entender de você, assim, na sua opinião, quais as habilidades desse profissional, do profissional do futuro, do Travel Manager do futuro? Quais as habilidades que esse profissional precisa ter aliado com as tendências da profissão e do setor, Fernão, na sua opinião? Legal. Olha, a primeira, Rodrigo, é ser um cara multi. Então, ele tem que ser multi-channel, em primeiro lugar. Ele tem que entender como conectar o conteúdo dos fornecedores finais com os OBTs, com a ferramenta que está à disposição dos viajantes. Como trazer isso de uma maneira lean, fácil de navegar, fácil de reservar, que não dê tantos problemas lá na ponta. Então, ele tem que ser um cara muito processual. Por isso que eu falei, né? Procura se juntar com profissionais que tenham esse pensamento sistêmico, porque cada vez mais a nossa profissão vai exigir isso, esse pensamento sistêmico, para entender como ligar. Porque na área de viagens, o A está aqui, o Z está aqui, e aqui no meio é assim, ó. Não existe linha reta. Você precisa saber navegar nessas curvas, né? Os soft skills, então a capacidade de se antecipar a situações, de ter esse jogo de cintura, essa política e não politicagem, que tem uma diferença entre os termos, e fazer política é inerente ao ser humano e faz parte da nossa vida desde sempre. Não é feio fazer política, embora muitas pessoas tenham pego ranço, né, por causa dos políticos, mas o que é feio é politicagem, que é a troca de favores suja, que é, às vezes, até uma hipocrisia nas relações, isso é ruim. Mas você ter e cultivar uma boa relação com os seus stakeholders, com as suas secretárias, e não quer dizer sim sempre, você pode dizer um não quando você está bem fundamentado, isso também vai ser muito importante. E o entendimento da área de viagens como um negócio. Eu procuro vender isso muito para quem me assiste, para quem me procura. Trate a área de viagens como se fosse a sua empresa. Cuida bem da comunicação dela, cuida bem de quem é cliente da sua área, que não tem como dar errado, não tem como você não ter sucesso e não ser reconhecido. Trata como aquele negócio que as empresas tentam falar para a gente, né? Nos tenha como, seja nosso dono, né? Trate a empresa como dono. Trate a sua área como dono mesmo, não passa a responsabilidade para os outros, é seu. Assume aquilo e vai até o fim, até arrumar. Legal, acho que isso é importante, né? Você ser esse intraempreendedor, né? Você tratar o negócio como seu, eu acho que é isso, vestir a camisa, né? O famoso vestir a camisa, acho que isso é fundamental. E aí, para a gente fechar e trazer um pouco da sua experiência, né? Da sua carreira, queria que você trouxesse alguma dica para quem, claro, você falou bastante coisa, mas para quem quer começar na carreira ou se desenvolver na carreira, se você tem alguma dica de curso, site, associação para se inscrever. No final aqui, nos comentários, eu vou deixar os links que o Fernão trouxer, galera, de, enfim, sites, escolas, enfim, tudo que ele trouxer em relação ao desenvolvimento profissional aí para travel managers e áreas de viagens, eu vou deixar nos comentários.
e vou colocar, e no final do nosso vídeo vai ter um slide também com os contatos do Fernão. Então, Fernão, para quem quer começar, cara, ou quer se desenvolver na carreira, o que você indica? E traz um pouco da sua bagagem aí de estudos, né? Você tem seu livro aí também. O que você indica para a galera estudar e se desenvolver? Bom, eu tenho o meu canal no YouTube, que eu vou te passar o link para colocar aí. Eu acho que ele é um bom desenvolvedor, principalmente do mindset, porque as pessoas que eu trago ali são pessoas com mindset diferente. Então, procurem ouvir e aprender com elas, como elas pensam, qual a visão de mundo delas, isso já vai ajudar bastante. Eu tenho muitos documentos no meu site, que é loureiroconsultores.com. Na parte da biblioteca, tenho muitos documentos de estudo e tenho um curso próprio desenhado para quem quer se tornar um travel manager ou se aprofundar na função. A gente tem também vários cursos gratuitos agora disponibilizados por causa da pandemia, até alguns no meu canal do YouTube. Na HSMai, que eu sou membro também, a gente tem lá no site, na parte de conhecimento, quando vocês entrarem, é a segundo quadrinho, conhecimento. Tem vários artigos, estudos interessantes sobre o setor de viagens corporativas. Então, você falou da HSMai, só um parênteses. Qualquer pessoa pode se inscrever? Como é que é? Uma mensalidade? É uma anuidade? Como é que funciona? Tem uma anuidade, qualquer pessoa pode se inscrever. Tem alguns descontos específicos. Para quem é travel manager já tem desconto específico, para os hoteleiros também. E quem está em começo de carreira e de repente se interessa aqui vendo o vídeo, procura entrar numa área de viagens como assistente, não queira já entrar sendo gerente, vai passo a passo, isso para qualquer área, né? Vai colocando os seus tijolos um em cima do outro, e quando bater um vento, ninguém derruba a sua casa. E se você não conseguir entrar numa área de viagens, vai para facilities, procura ir para uma área de prestação de serviços e demonstra interesse quando você já está lá dentro. Até eventos, comece em eventos e aí você fala, pô, eu queria trabalhar na área de viagens. Quando você está lá dentro é mais fácil de se mover, de ter essa movimentação, né? Então, às vezes a gente fica dando muito murro em ponta de faca, não, eu quero entrar em viagem, só fica aplicando para vaga em viagens, e às vezes quando você olha um pouquinho para o lado, você consegue uma outra oportunidade, depois você só tem que mudar um pouco o caminho, né? Você faz um V, mas você chega lá. Ou para o inverso, né, também, o mundo do turismo, das viagens corporativas é muito grande, né? Mexe muito com o imaginário, né, da galera de uma forma geral. Você tem os hotéis, você tem companhia aérea, você tem os prestadores de serviços, a empresa de transfer, empresa de equipamento, um monte, é um universo de empresas que municiam aí o setor de turismo e eventos, fornecedores. Eu acho que é um belo caminho para começar. É uma grande escola, a companhia aérea. Eu tenho vários amigos aí que começaram na companhia aérea. Muitos amigos que começaram na CVC estão lá até hoje, né? Porque eu fiz turismo no ABC, então imagina, né? CVC tem uma galera que está lá ainda até hoje, muita gente em hotelaria também. Acho que são grandes escolas para quem é do turismo, para quem é da área do turismo, que quer trabalhar em viagens corporativas ou em eventos corporativos. Existe um leque de opções enorme. Isso vai passar, essa fase que a gente está vivendo vai passar. E as coisas vão voltar ao normal, Pô, legal, vamos deixar então os seus contatos, Fernão. Nós vamos colocar no link então dos comentários o link para o site, enfim, para tudo que você deixar de conteúdo. E eu vou deixar também no final do vídeo o seu site, o seu LinkedIn, enfim, os seus contatos para quem quiser entrar em contato, enfim. De repente, com certeza. Precisar dos serviços da Loureiro Consultores, quiser, você que é um microempresário, um médio empresário, tem a sua empresa e quer estruturar a de viagens, não sabe por onde começar, melhor comprar direto. Quem compra é a secretária, quem não é, o Fernão está aí, ó, com a Loureiro Consultores para te ajudar a encontrar o melhor caminho. Com certeza. Desenhar uma política, renegociar contratos, fazer plano de comunicação com viajantes. Com certeza, esse é meu expertise e faço com muito prazer e muita bagagem, muita experiência. Legal, bacana. Não, legal. Eu acho que a gente chega ao final aqui, Fernão. Eu só queria te agradecer muito, cara, muito mesmo. Imagina. Obrigado. Eu falei, você é o meu bate-papo teste aí, né? O cobaia, é o primeiro. Esse é o primeiro vídeo, mas assim, eu acho que
pô, o conhecimento que você tem, cara, o histórico que você tem, você conhece bastante da função. A ideia aqui é trazer realmente esse universo do turismo, eventos e tal. Acho que você só tem a agregar. Queria agradecer muito, deixar para suas considerações finais e já pedir para a galera se curtir o vídeo, pessoal. O canal é novo, nós estamos começando aqui, é um desafio, uma empreitada. Realmente o objetivo é dividir conhecimento, nada mais do que isso. Então compartilha com seus amigos, compartilha com seus conhecidos e vamos embora, vamos fazer crescer. Fernão, suas considerações finais aqui. Eu gostaria de falar, dentre tantas coisas, sobre criação de oportunidades. A gente tem algumas pessoas que eu vejo que esperam as oportunidades cair do céu, ou que elas batam na porta. E a maior parte delas aparece quando a gente simplesmente começa a cavocar. Você não sabe muito bem para onde ir, mas você começa a mexer uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí surge uma pessoa, e aí surge uma situação que é completamente inesperada. Eu acredito muito no poder da energia, né? Eu acredito que todos somos energia e somos como radioestações. Então, a gente vibra em determinadas frequências. Se você ficar vibrando numa frequência de insatisfação, de infelicidade, de intolerância, de revolta, você não vai atrair essas oportunidades que você está procurando. E não é papo altruísta, não. É papo de quem vive isso, de quem presencia, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas. Então, começa a fazer um trabalho mental mesmo, de mudar o seu padrão de pensamentos, se afaste de pessoas que não contribuem com a sua energia, veja menos conteúdo violento na televisão, comece realmente a mudar o padrão com que você alimenta o seu cérebro. Se você tem que alimentar bem o seu estômago, né, com comida menos gordurosa, menos açúcar, pense que o seu cérebro também é uma fonte de alimentação e ele está o tempo todo trabalhando. Então, mesmo a maior parte do tempo, quando você não está consciente, inclusive, que a nossa consciência é muito limitada, saiba que aquilo que você está se expondo está influenciando a sua vida. Pô, legal, cara, legal. Eu falo muito isso também, né? A gente agradecer, acordar, agradecer, dormir, agradecer, estamos vivos, respirando, e enfim, tempo, saúde, o mais importante. Acho que isso que você falou é muito importante mesmo. Ficar numa vibração legal, numa vibe bacana, que as coisas acontecem. Dificuldade todo mundo tem, não tem jeito. Só não tem jeito para a morte. O resto a gente resolve. Então, assim, por isso que tem que estar numa vibração boa. Legal, cara. Eu acho que o nosso papo teve uma vibração boa, foi uma vibe legal. Pra caramba. De novo, só tenho que agradecer. Espero que a galera que esteja do outro lado aí assistindo tenha gostado também. Foi muito bacana. Tem um profissional do seu calibre aí, Fernão, engrandecendo o canal e começando com o pé direito. Posso ter certeza disso, começando com o pé direito. Pode ter certeza que, com base no que eu desejo para você, vai ser com o pé direito. Você vai ter sucesso nesse canal. Legal. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado pela audiência aí. Obrigado por ficar até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço, Fernão. Obrigado. Um abraço.